Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. São 17 horas mais 49 minutos. Nós já vamos aqui nos preparando para a oração. A oração das 18 horas. Daqui a pouquinho nós estaremos realizando. Nós já temos aí a Sueli Nascimento conosco, Andréa Silva, a Dona Mendes Maglia, a Renilda, a Fabiola Silva, Dona Maria Rodrigues, Valéria. Daqui a pouco nós estaremos então realizando a oração em seu favor. Mas eu queria falar um pouquinho com você a respeito do que eu estava pensando aqui. Hoje, eu estava aqui pensando diante de tantas pessoas que têm nos mandado mensagens, pessoas que têm nos procurado para pedir ajuda. Você já viu um peixe fora d'água? Você já viu como que ele se debate fora d'água? Se você o tira da água e o coloca no chão, na terra, e ele fica ali se debatendo, ele vai fazendo forças na medida que ele vai se debatendo para tentar voltar para o seu habitat, que é aonde ele fica, a água. E ele, de tanto fazer força, ele vai se cansando. Aos poucos ele vai perdendo as suas forças. E daqui a pouquinho ele para e ali ele morre. Enfraqueceu, ficou fraco, porque não estava no seu habitat, no local onde ele tinha o oxigênio para sobreviver, onde ele poderia sobreviver. Ele estava fora daquela fonte. Isso tem acontecido com muitas pessoas nessa quarentena. Depois que começou essa pandemia, muitas pessoas, elas têm morrido aos poucos. Elas estão morrendo aos poucos. Porque o distanciamento social fez com que ela também se distanciasse de Deus. Ela se afastou de Deus. E hoje ela se encontra fraca. Hoje ela não tem mais forças para voltar àquela fonte que fazia com que ela respirasse. Aquela fonte que alimenta a fé dela, a vida dela. Como ela se afastou, se distanciou, então ela foi enfraquecendo, ela foi perdendo as forças. E o que acontece? Hoje, muitos dizem assim: eu não tenho mais forças para voltar, eu não consigo ir na igreja. E são pessoas que eram assíduas na igreja, são pessoas que tinham ali uma presença participativa, ativa na igreja. E hoje estão nessa situação. O diabo tem usado essa quarentena para também afastar as pessoas de Deus, os desatentos, aqueles que não estão apercebidos, porque nós estamos vivendo a quarentena.
Mas nós estamos na fé, meditando na palavra de Deus, fazendo a nossa parte, com os nossos propósitos com Deus. Nós não deixamos de buscar a Deus. Em nenhum dia dessa quarentena, desde quando começou a pandemia, eu deixei de vir na igreja. Todos os dias eu estou na igreja. Todos os dias. E minha esposa também, ela está falando aqui do lado. Eu também. Todos os dias nós estamos na igreja. É lógico, se a pessoa faz parte do grupo de risco, cautela, né? Ela vai seguir a orientação. Ela vai seguir. Mas a gente tem visto que as pessoas que hoje estão fracas não são aquelas que fazem parte do grupo de risco. Elas se acomodaram. Elas se acomodaram. Deixaram de ler a Bíblia. Eu estava até aqui escrevendo aqui sobre a preguiça da fé. Você sabia que existe a preguiça da fé? A preguiça da fé. A preguiça, ela faz a pessoa ficar indisposta. A pessoa não tem disposição para nada. Ela faz a pessoa ficar, a pessoa fica parada. A pessoa fica ali. Ela não tem força para levantar da cama. Ela não tem força para buscar nem o próprio prato de comida para ela. A preguiça da fé impede as pessoas de ler a Bíblia. Ela diz assim: eu não consigo ler a Bíblia. Eu não leio, eu não consigo. Mas você tem a Bíblia na sua casa. E ela está ao seu alcance. Ah, mas eu não consigo. Não, não é que você não consegue. É que você sustenta, alimenta essa preguiça. Aí eu não consigo orar. Você consegue. Ninguém pode te impedir de orar. Duvido se você não consegue. Mas a preguiça da fé impede você de orar. A preguiça da fé impede você de ir à igreja. E você vai se entregando, vai se acomodando diante daquela situação. Aí você fica como aquele peixe que nós estávamos falando no início, que você vai se debatendo. Você vai se debatendo, se debate daqui, dali. Daqui a pouquinho você está morrendo. É o que tem acontecido. As pessoas estão morrendo espiritualmente falando. As pessoas estão morrendo espiritualmente falando. Por quê? Exatamente pelo fato delas terem se isolado de Deus, se afastado de Deus, das coisas de Deus. Ela não só se afastou da igreja, mas como também da palavra de Deus, das orações, dos jejuns, do relacionamento dela com Deus. Ela não tem mais relacionamento com Deus. Ela não tem, o Fabiano da Silva. Ela não tem mais relacionamento. Vamos orar, tá? Ela não tem. Então essa preguiça impede a pessoa de fazer de tudo. De fazer tudo com relação à fé, com relação a Deus. Ela não consegue. Ela está fora da fonte que dá vida para ela, que dá o oxigênio para ela viver. Ela está fora. Então, ela se enfraquece, ela se entrega, mas não foi Deus que se afastou ou que se afasta da pessoa, é ela. Então você precisa vencer essa preguiça. Olha o que a Bíblia fala com relação à preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
Olha para os seus caminhos e ser sábio. A formiga, você sabe que ela trabalha 24 horas por dia. Ela vai lá, essa época agora mesmo, ela está trabalhando com força, levando comida para a sua casa. A Bíblia fala, vai ter com a formiga. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Pois ela, a formiga, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, quer dizer, a formiga não tem chefe, não tem patrão, a formiga não tem guarda, não tem ninguém que domina ela. Prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, a Bíblia fala, até quando ficarás deitado? Até quando? Até quando você vai ficar aí desse jeito? Ó? Eu não consigo orar. Eu não consigo acordar 3 horas da madrugada para orar. Eu não consigo ir na igreja. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu tenho recebido dezenas, centenas de mensagens assim. Não é uma nem duas, não. São muitas mensagens. E aí eu pergunto assim para as pessoas, você está há quanto tempo na igreja? Quanto tempo você estava na igreja? Não, pastor, eu tenho 25 anos de igreja. Como é que pode? Como é que pode, minha amiga, meu amigo? Isso mostra que a pessoa se isolou de Deus. Ela se afastou de Deus. Sabe o que tem acontecido com a gente nessa quarentena? Nós estamos mais fortes. Por quê? Nós estamos fazendo mais do que antes. Nós estamos lendo mais a Bíblia, meditando na Bíblia mais do que antes. Estamos orando mais do que antes. Você não me conhecia antes da quarentena, com exceção de alguns que já me conhecem há anos, mas a grande maioria de vocês que está aí me acompanhando agora e vai orar conosco agora, você não me conhecia. Você só veio me conhecer quando nós começamos o propósito da oração. Eu não fazia esse propósito antes. Eu nunca fiz esse propósito. Eu nunca fiz. É a primeira vez. E na quarentena. Então nós temos orado 4 vezes ao dia, né? Na parte da tarde, que é meio-dia, 18, meia-noite, 3 da manhã. Não é fácil não, meu caro. Não é fácil não. É cansativo. Mas nós temos feito muito mais agora para Deus do que antes. Do que antes da quarentena. Então nós estamos mais fortes. Nós estamos mais fortes. Se você se enfraqueceu, minha amiga, é porque você cochilou. Você vacilou. Essa é a verdade. Você se isolou no seu distanciamento social e espiritual. Essa é a verdade. Então, o conselho de Deus é: até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E ele fala assim: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza, como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. A pobreza espiritual. Quer dizer, em vez de você estar mais rico, você ficou mais pobre. Como é que pode? Ao invés de você estar mais rico de Deus, das coisas de Deus, porque agora
você tem tido mais tempo. Antes você não tinha, hoje você tem, porque talvez até fora do trabalho você está. O tempo que você passava no seu trabalho, você tem passado na sua casa. Quer dizer, antes você tinha mais tempo, menos tempo, aliás, para as coisas de Deus, devido à sua correria do dia a dia. Agora que você tem o tempo para você poder investir na sua vida com Deus, você empobreceu. Você, ao invés de prosperar, regrediu, está caminhando para trás. Então, minha amiga, meu amigo, acorda, fuja dessa preguiça espiritual. Você acha que todo dia que eu acordo, 3 horas da madrugada para orar, é fácil? Como para você também, não é não. Tem dia que é uma luta, tem dia que é uma guerra, tem dia que eu vou orar, às vezes as palavras fogem da mente, por causa do cansaço. Então, mas a gente está ali, Deus está vendo o sacrifício, Deus está vendo, Deus está percebendo, os olhos de Deus estão vendo você, vendo a senhora que está aí. Nos outros países, às vezes o horário é pior ainda por causa do fuso horário. Mas você está aí, dando a sua vida, prosperando na sua vida espiritual, crescendo com Deus. Então deixa a preguiça, meu caro. Deixa a preguiça espiritual. Investe em você. Pega a sua Bíblia, que é a palavra que não falha, a palavra de Deus, e vá investir no seu crescimento espiritual. Tá bom? Vamos falar com o nosso Deus. Meu Pai, o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. A cada dia, meu Senhor, o Senhor tem falado com a gente. O Senhor tem nos dado mensagens, palavras, para despertar aqueles que estão dormindo, aqueles que estão regredindo, quando na verdade eram para progredir, quando na verdade eram para estar lá na frente, estão voltando para trás. E a tua palavra diz que o espírito que nós temos não é de covardia, não é daqueles que retrocedem para a perdição. Porque quando nós retrocedemos na fé para a perdição. Retrocedemos da fé para voltar ao Egito, ao buraco, à lama de onde o Senhor nos tirou, meu Pai. Um dia nos tirou de lá. Ó poderoso de Israel, glorioso Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus de Gideão, assim como o Senhor encontrou os 300 valentes de Gideão, o Senhor possa encontrar em nós, meu Pai, esse mesmo espírito, o mesmo espírito de valentia, de coragem, de ousadia, de confiança, de determinação, de superação, como havia em Gideão. Visita essa criatura agora, que se encontra desanimada. Aliás, se encontrava, porque agora, depois desta palavra, meu Pai, ela já não está mais desanimada.
eu creio. Ela já se animou, ela já se levantou, espiritualmente falando, desta prostração, desta preguiça espiritual, esse desânimo espiritual, para vencer na sua vida, para retornar ao que era e até melhor, dando o melhor de si, para fazer a tua vontade, meu Pai. Ó poderoso de Israel, vem agora, meu Pai, fortalecer o teu povo, fortalecer essa senhora, esse senhor, essa pessoa que se encontra debilitada, que se encontra, meu Pai, afligida, maltratada pela vida, pelos os problemas da vida. Há muitos que estão aprisionados na sua própria mente, dentro de si mesmas, devido a essa situação que nós estamos vivendo no mundo. Elas se aprisionaram, se trancaram, estão entregues, meu Pai, ao desânimo total, estão desalentadas. Mas eu peço agora que o Senhor dê ordem aos seus anjos para visitar essas pessoas. Visita agora, meu Pai, e arranca esse desânimo, arranca essa falta de esperança que há dentro dela, essa morte que está dentro dessa criatura. O Senhor possa, meu Pai, agora arrancar de uma vez por todas e colocar essa pessoa de pé, de cabeça erguida, para que ela possa te buscar, lutar, meu Pai, investir no seu crescimento espiritual. Muitos que não investiram hoje estão aí caídos, estão cegos espiritualmente, sem forças para reagir, porque ouviram tanto o homem de Deus falar para ela investir na vida espiritual, mas ela nunca imaginou que um dia ela iria passar por esta situação e que dependeria somente do Senhor, meu Deus. E hoje ela depende só de Ti, nós dependemos só do Senhor. E aqueles que não investiram estão prostrados, mas agora o Senhor renova as forças dessa pessoa. O Senhor dá vida àqueles que estavam sem vida. Dê ânimo, meu Pai, dê coragem, honra a fé dessas pessoas. Ouça o clamor, a sua oração sincera, que sai do fundo de sua alma. Essa pessoa que invoca ao Senhor Todo-Poderoso, porque ela reconhece, meu Deus, que ela não tem ninguém com quem contar. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha compaixão de todos nós. A gente pede a misericórdia para as pessoas, para o teu povo, mas todos nós precisamos. Tenha misericórdia, tenha compaixão de nós, ajuda essa pessoa a se levantar, e aqueles que estão de pé, os fortalece para não cair. Em nome de Jesus, meu Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Eu oro pelo seu Haroldo, lá de Juiz de Fora, o pai da Raquel. Eu oro, meu Pai,
pelo seu Gonçalo, pai da Roselane, que está internados. Ambos estão internados e graças a Deus estão se recuperando muito bem. Louvado seja o teu nome. Eu oro pela dona Isabel, que o Senhor visite essa senhora que está passando uma guerra. Ontem eu falava com ela, meu Deus. Eu oro por ela. Eu peço que o Senhor dê ordem a um anjo teu aí agora, para visitar a dona Isabel, lá na sua casa. Visita ela agora. Vá com a ordem de tirar daquele corpo tudo que não presta. Toda doença, toda enfermidade, seja arrancado do corpo dela agora, da dona Isabel. Restaura a saúde dela, meu Deus. Glorifica o teu nome na vida desta mulher. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a saúde do Fabiano, lá de Poços de Caldas. Que o Senhor, eu não sei o que ele está passando, ele pediu oração pela saúde dele. Então que o Senhor restaure a saúde dele. Que o Senhor dê saúde perfeita a ele, para que ele possa te servir mais e mais. Nós entregamos a todos nas tuas mãos, meu Pai. Aqueles que estão nos hospitais precisando de socorro, independente do credo religioso, tenha misericórdia dessas pessoas. Em todo o Brasil, em todo o mundo. Estenda a tua compaixão e salve essas pessoas, meu Pai. Nós oramos por elas. Sejam médicos, enfermeiros que contraíram essa doença, foram infectados. Que o Senhor restaure a saúde desses profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, todos que fazem parte da saúde. Que o Senhor possa protegê-los, guardá-los e livrá-los. E capacita os nossos médicos, os nossos enfermeiros, para cuidar do povo, para cuidar das pessoas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Respire fundo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo. Vence essa preguiça. Se você não se esforçar, tem coisas que eu não posso fazer por você. Tem coisas que o seu pastor não pode fazer por você. Nós podemos, o que nós podemos, nós estamos fazendo. Você sabe disso. Todos nós, todos os pastores da Universal, os bispos, todos nós estamos empenhados em ajudar você. Nessa quarentena, na igreja nós temos trabalhado muito mais do que antes. Mas é assim mesmo. Então, a Daniela falou 3 horas da manhã, as palavras fogem e nós não sabemos, né, o que fazer. Mas só de você estar ali, falando com Deus, se esforçando, Ele já honra você. Pode estar certo disso. Tá bom? Vamos firme nessa fé. 00:30 a gente retorna, tá bom? Ô Maria Rosimar, ô Lília, Dona Mendes Magre, Fabiola, 00:30 a gente volta, tá? 10 para 00:30, eu quero falar com você uma palavra hoje 00:30, que eu ia falar ontem, acabei não falando, ia falar hoje, mas o Espírito Santo me deu essa direção, dessa mensagem. Então 00:30 a gente vai falar dessa palavra que é muito forte. Aí
lá para as 15 para meia-noite, 12 para meia-noite, vamos ver se a gente consegue falar com você, tá bom? Ontem quase a gente não conseguia, né? Conectar. Vamos ver se a gente consegue, tá? Deus abençoe, tá, Dona Mendes Magli? Deus abençoe a senhora. Fica na fé, vamos na fé. 18h20, ainda hoje tem culto na Universal. Você pode, tá? Tá, Lília? Tá, Lília? Itaquera te espera, tá bom? Hoje tem ainda reunião, 8 da noite em Itaquera, né? Tá bom? Deus abençoe a todos. Até lá.